como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vocês sabem que nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e estamos no capítulo 7. Hoje veremos do versículo 12 ao 24. Mas antes eu quero que você ore comigo, para que não seja algo que venha de mim, mas do Espírito Santo. Nosso Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma classe bíblica e pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale conosco, que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa interpretar como está na palavra do Senhor essa carta que Paulo enviou para os coríntios quando eles estavam precisando de algumas respostas. Louvado seja o seu nome, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Bem, o assunto que nós vamos estudar hoje é sobre o relacionamento entre os cônjuges. Com certeza, eles na igreja era uma igreja nova e algumas pessoas tinham muitas dúvidas. O meu marido se converteu agora e nós éramos casados, mas a mulher não se converteu. Ou então a mulher se converteu nessa igreja, mas nós já éramos casados, o marido não é crente. Então, como fica isso? E perguntavam a Paulo, eles estavam sem saber, o que faz? Desmancha, desfaz o casamento por conta disso? E aí Paulo vai e trata, através dessa carta, sobre esse assunto e começa aqui no 12, vamos ler juntos. 12. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. Agora o 13. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. A resposta de Paulo, no caso, é sim. O cristão não deve deixar o cônjuge descrente, a não ser que o outro exija separação. Porque ele se casou com uma pessoa que não era cristã, então ele tem uma outra, adora um outro Deus, não quer continuar. Mas Paulo diz que o casamento ele não deve ser dissolvido. O casamento é um contrato permanente. E o cristão que tem o cônjuge não salvo, ele deve ser paciente, ele deve ser amoroso para com o outro cônjuge. Vamos ler agora o 14. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Bem, a realidade da santificação. Quanto à questão do marido descrente ser santificado pelo convívio com a sua esposa crente, ou vice-versa, Paulo mostra que pela atitude santa do cônjuge crente, seja o marido ou seja a mulher, o cônjuge descrente pode ser alcançado pela bênção da salvação. Paulo, ele não diz que ele ou ela são salvos, são convertidos, porque estão casados com alguém que se converteu. Ele diz que o marido crente ou uma mulher crente traz benefícios para a família dele. O cônjuge incrédulo pode ser influenciado pelo Evangelho. E aí, agora vamos ver quanto aos filhos, né? No finalzinho aqui fala quanto aos filhos. E quanto aos filhos do casal,
onde um deles é crente, e mesmo se o pai e a mãe forem crentes, não significa que os filhos são salvos. Isso é muito claro, porque o pai é crente e porque a mãe é crente, ou um dos dois se converteu, isso não significa que os filhos são salvos. A salvação é individual, mas significa que os filhos estão incluídos no pacto. Significa que eles são filhos da promessa, estão debaixo da influência do Evangelho. Vamos lembrar da promessa de Provérbios, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, do caminho. A Bíblia, ela também diz que os nossos filhos são herança de Deus. Agora vamos para o 15, vamos ler junto o 15. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Bem, se o cônjuge, mais uma vez, né, já até antecipei, se o cônjuge descrente quiser ir embora, Paulo diz que ele não deve ser impedido, ele pode ir. Agora vamos ver o 16. Esposa cristã. Como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Então, eu quero dar até um testemunho pessoal. Eu e meu marido não éramos convertidos quando nos casamos, e depois eu me converti e ele não se converteu. E até mesmo foi assim, ele percebeu que era tão diferente a vida que teria que ser vivida a partir da minha conversão. Aquilo que a proposta do Senhor para mim de vida era tão diferente que ele falou, depois de muitas tentativas, de muita conversa, de muitas discussões, ele disse: olha, acho que nós vamos ter que nos separar, porque eu não casei com essa mulher, eu casei com uma outra mulher. Você não é mais a mesma pessoa, você não pensa como pensava antes. Eu não te conheço, eu não vou. Porém, Deus é muito bom, muito misericordioso, e eu era nova convertida, fiquei um pouco em pânico, na época, muito preocupada, me aconselhei com o pastor, e o que foi me falado? Bem, você recebeu Jesus como seu único Senhor. Você acha que ele vai deixar você perder seu casamento porque você o aceitou? Com certeza não. Então dependia de mim, de pedir sabedoria, de ser uma pessoa realmente que mostrasse que valia a pena viver aquele estilo de vida que eu estava vivendo atualmente depois da conversão. E ele também, por amor, ter paciência e dar mais um tempo, esperar. Talvez ele tenha falado aquilo, mas para me dar um susto, para me tirar logo da igreja, porque ele entendia que era a igreja, ele não entendia que eu tinha me convertido a Cristo, a Jesus, e que não tinha volta. Então talvez tenha acontecido isso. Mas graças a Deus nós estamos completando 45 anos de casados, e para a glória de Deus, somente para a glória de Deus. Você, então, que está ouvindo a classe aí, vendo, estudando a classe comigo, você não sabe, mas pode ter esperança. Você pode ter esperança que você está fazendo um investimento para isso acontecer, para que seu cônjuge se converta. Você pode trabalhar nessa direção.
Então, é melhor ter paciência, não desistir imediatamente, não querer separação. Tem coisas que são tão difíceis e as pessoas aturam ou toleram, passam por cima, tipo uma traição. Quantas pessoas você conhece que o marido traiu ou que a esposa traiu e eles se amam tanto que houve aquela tristeza, aquela situação, mas eles dão uma segunda oportunidade. Então, se isso, que é uma coisa, um pecado, por amor as pessoas passam por cima, que dirá quando você se converte? Paulo não era casado, Paulo não viveu essa situação que eu vivi. É óbvio que ele era cheio do Espírito Santo, ele sabia o que estava falando, e eu posso, nesse caso, eu experimentei isso que Paulo entende que é o correto. Agora vamos ver o 17. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. E o 18. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. 19. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um, 20, deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Então, 17, 18, 19 e 20. A conversão, ela não altera as obrigações sociais. E aí a gente vai ver e também ela não altera essa questão, um caso específico aqui, de circuncisão, incircuncisão, de escravo e de livre. Mas agora vamos dar continuidade até o 24, tá? Eu parei no versículo 20, agora 21. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. 22. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre, que pertence ao Senhor. Assim também, o homem livre, que foi chamado por Cristo, é escravo de Cristo. 23. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. E 24, irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Para que não precisa de nenhuma confusão, de nenhuma mudança, um princípio geral, o ensino de Paulo em todas as igrejas, é que o crente deveria ficar satisfeito, permanecendo no estado em que se achava no tempo da sua conversão. Temos dois objetivos na classe. Um é para que nós aprendamos o que está na palavra, estudemos o que está na palavra, saibamos o que está na palavra para ajudar a outros, para nós mesmos, quando tivermos alguma dúvida, alguma questão, e também para dar conselhos para as pessoas que vierem pedir um aconselhamento, que vierem mostrar que têm dúvidas de como devem proceder. E sempre, para fechar, nós temos que proceder de acordo com a palavra. E assim nós vamos agradar ao nosso Deus e vamos agradar ao Espírito Santo, vamos agradar a Jesus e com certeza Deus só quer o melhor para nós. Muito obrigada por vocês terem assistido essa classe e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem
mandar e-mail, mandar qualquer tipo de mensagem pelo WhatsApp ou de qualquer outra forma. Ou ligar e falar comigo pessoalmente também, com máscara. Muito obrigada por tudo. Até a próxima classe.